Toda vez que a gente fala em comida, a gente fala em emoção, a gente fala em sentimento. Não tem aquela história de, nossa, a comida da minha mãe, a comida da casa da minha avó. Comida é emoção. A gente não pode dissociar isso do hábito alimentar, do ato de se alimentar, de forma alguma. As pessoas que comem demais, normalmente elas comem descontando alguma coisa em cima da comida, buscando recompensa através da comida. É muito difícil a gente ver uma pessoa obesa que não tem uma má relação psicológica com a comida. Normalmente essas pessoas são ansiosas, são depressivas, comem porque estão entediadas, comem porque estão tristes, comem para buscar prazer. E isso não é uma relação saudável com a comida, isso é uma relação doentia. E essa situação que a gente vê hoje, das pessoas tão dependentes de dieta, querendo novas dietas, seguindo o modismo, com medo de se alimentar, medo de carboidrato, medo de gordura, medo de tudo, medo de cenoura, medo de banana, isso é muito absurdo. Então eu quero, de fato, quebrar essa corrente que está sendo criada de terrorismo nutricional. Iniciar uma corrente do bem, uma corrente em que você saiba fazer escolhas porque você tem conhecimento sobre nutrição. E a ideia do curso foi exatamente essa. Primeiro, ter um básico geral, bem intenso, bem intensivo, bem detalhado sobre o que são carboidratos, lipídios, proteínas, o quanto de cada um a gente tem que comer por dia. Sim, no final do curso você vai terminar sabendo fazer esse cálculo. Mas a ideia é que, além de saber fazer o cálculo, você saiba especialmente, intuitivamente, fazer suas escolhas saudáveis. A gente tem várias ferramentas para poder chegar nesse nível de conhecimento. A gente tem que saber ler rótulos, a gente tem que saber mexer numa tabela de composição dos alimentos, a gente tem que saber o que é carboidrato, lipídio, proteína direitinho, a gente tem que saber um pouquinho de matemática também, né? Porque nessa vida não dá para viver sem um pouquinho de matemática. E eu quero explicar isso para vocês. Então a intenção do curso é justamente essa, é fazer você fazer as pazes com a comida, é fazer com que você seja autônomo ou autônoma em relação à alimentação. Chega de dieta prescrita no papel, a maioria das pessoas não precisa disso. A partir do momento que você tem na sua mão um papel com regras rígidas e restritas sobre o que comer, você vai ter uma maior possibilidade de ficar ansioso. E tendo uma maior possibilidade de ficar ansioso ou ansiosa, vai acabar descontando na comida. É aí que a gente vê a gênese de um transtorno alimentar, especialmente a compulsão, tão comum hoje em dia, não é? A gente vê uma postagem, compulsão alimentar, tem um monte de gente, sou eu me identifico, e agora eu fiz low carb, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu fiz dieta do HCG, eu fiz dieta de 21 dias, eu fiz dieta flexível e agora eu tô compulsivo. Todo modismo, ele leva a uma não solução do problema. Se a dieta da moda solucionasse o problema, não teria mais a indústria da dieta da moda. Então o objetivo da dieta é vender. É por isso que a gente sabe que tem Atkins, tem Dukan. Quando eu comecei o Instagram, todo mundo fazia Dukan. Não podia falar a palavra Dukan, que vinha um monte de gente louca, parecendo pertencente à seita. Você não pode falar mal de Dukan. E eu falava, não é uma dieta saudável, não é sustentável. E aí hoje, poucos anos depois, 2, 3 anos depois, eu vejo um monte de gente falando, me tornei compulsivo depois de seguir a dieta Dukan. Mas pode ser Dukan, pode ser qualquer outra. E a gente vê também essa história de todo mundo querendo manipulado, querendo milagre, querendo ozonioterapia para emagrecer, ou acreditando em detox. Isso não existe, tá? Não existe. Na verdade, criam-se essas necessidades para poder vender o produto. Normalmente eu falo, se você for num médico picareta, ele vai te arrumar um problema para te vender a solução do problema. Se você tem consciência e conhecimento, você não acredita em dieta alcalina, você não acredita que vinagre de maçã cura doença, você não acredita que um alimento sozinho tem propriedades milagrosas e vai resolver o problema do mundo, você não gasta dinheiro com suplemento à toa. Quantos suplementos as pessoas compram e tomam sem a menor necessidade? São rios de dinheiro gastos em BCAA, em glutamina sem necessidade, em whey protein pós-treino. Pra que tudo isso? Isso não passa de ou modismo ou uma convenção que a gente adota como verdade, mas não sabe que, nem como, nem porquê. Exemplo, comer a cada 3 horas. Isso é necessário? Claro que não. No curso eu também explico de onde que veio toda essa história. A gente fala um pouquinho também de onde que surgem esses modismos, por que que eles surgem. Então, a gente tem que ter conhecimento para não acreditar nesse tipo de coisa. Além disso, no curso a gente vai falar também sobre bariátrica, sobre
transtornos alimentares em geral. Sobre modismos, eu selecionei os principais do momento para poder falar sobre alguns deles especificamente. Exemplo, alcalinizar o sangue, que é a coisa mais absurda que eu já ouvi nos últimos tempos. Por fim, eu vou ensinar vocês a calcular a quantidade para comer, dar exemplos de cardápio, mostrar que uma dieta restrita em carboidrato tem sim sua utilidade, mas que restringir carboidrato não é deixar de comer fruta, não é deixar de comer arroz e feijão. A gente pode ter uma dieta low carb ou baixa em carboidrato com todos esses alimentos presentes. A alimentação depende do dia como um todo. Então a gente não fala em uma refeição só. Então não existe responder assim, Carol, eu posso comer mingau de aveia no jantar? Depende do que você comeu ao longo do dia. E aí você vai saber fazer esse equilíbrio, fazer esse tipo de opção, tendo conhecimento suficiente para ter noção do que você comeu ao longo do dia, se foi adequado, se não foi adequado. Eu espero muito que vocês gostem do curso, que possam aprender muito mais e que continuem espalhando essa corrente do bem. Não fiquem com dúvidas. Todas as dúvidas do curso podem ser respondidas, podem ser perguntadas e podem ser postadas dentro da página da Hotmart. Eu respondo com no máximo 24 horas todas as dúvidas sobre o curso. Alimentação infantil, alimentação para gestante, alimentação para lactante, tudo isso está sendo abordado no curso. São horas e horas e horas de muito conteúdo. Além de tudo, eu postei 2 palestras. A palestra sobre glúten, leite e pediatria, que foi dada no Congresso de Pediatria, e a palestra da Sociedade Brasileira de Cardiologia sobre doenças cardiovasculares e nutrição. Além dos vídeos, além das palestras, além das aulas online, existem também materiais de apoio em PDF para vocês baixarem, inclusive o novo e-book. Eu espero muito que seja útil, que cada um de vocês mude a visão em relação à alimentação e que passe a ser uma pessoa saudável de verdade, tanto do corpo quanto da mente. Vejo vocês nas aulas. Tchau, tchau e muito obrigada!